e a gente pode começar com a questão das dívidas das igrejas. Está aqui na Folha de São Paulo, reportagem de Daniele Brant, Isabela Macedo e Fábio Pupo. Representantes da bancada evangélica começaram nesta segunda-feira a se articular para tentar fazer aquilo que o presidente pediu: derrubar o veto do próprio Jair Bolsonaro ao dispositivo que anulava dívidas de igrejas com a Receita Federal em uma renúncia que se aproximaria de R$1 bilhão. R$1 bilhão e 100 milhões de reais, segundo a maioria das contas. Tem gente que fala em mais dinheiro que isso. Mesmo a oposição admite nos bastidores que pode haver pressão das bancadas para derrubar o veto. Ou seja, o vento está soprando, aquele vento que a gente sentiu ontem à noite, está soprando para que essa dívida seja de fato perdoada. Uma dívida bilionária. Na votação da emenda que determinou a anulação das dívidas, só PSOL e Rede votaram integralmente contra o texto, embora seja um projeto que diga respeito diretamente a igrejas. Ele foi bastante ecumênico. Ele uniu PT, PSDB, PSL. Era bonito de ver, né? Você via Jandira Fegali, Bia Kicis, gente que está lá no espectro, no diâmetro oposto da política, votando exatamente pelo perdão dessas dívidas, o que mostra que todo mundo tem um pouquinho de rabo preso. O que temos aí a respeito desse assunto, Carlinha? A gente tem o Ângelo Nascimento trazendo mais informações. Fala, Ângelo. A análise do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia deve ser mais uma vez adiada pelo Congresso Nacional. A previsão inicial era de que a sessão deliberativa para análise deste e de outros vetos presidenciais ocorresse na quarta-feira, mas existe a possibilidade de que a reunião seja adiada. Uma das justificativas seria a falta de quórum em função do envolvimento de parlamentares com as convenções partidárias para as eleições municipais de novembro. Isso porque quarta-feira é o último dia para que as convenções sejam realizadas. Porém, nos bastidores, parlamentares dão como certo a derrubada do veto. Por outro lado, a bancada evangélica no Congresso diz ter maioria nas duas casas para derrubar o veto de Jair Bolsonaro, a proposta que concede perdão de dívidas tributárias de igrejas do país. A derrubada do veto pelo Legislativo foi defendida pelo próprio presidente da República. Segundo o chefe do Executivo, ao contrário dele, os parlamentares não teriam que se preocupar com as implicações jurídicas e orçamentárias dos votos. Bom, vamos lá. O dispositivo vetado pelo presidente excluía templos de qualquer denominação religiosa, embora nós estejamos falando muito mais da igreja evangélica aqui do que, por exemplo, da igreja católica ou de outras denominações, da lista de pessoas jurídicas sobre as quais a contribuição incidia. Que contribuição? A CSLL, a contribuição social sobre lucro líquido, e anulava autuações da Receita que descumprissem a premissa. Portanto, criariam ali mais um benefício entre muitos benefícios tributários de que as igrejas já dispõem. Esse dispositivo foi apresentado pelo deputado Davi Soares, do DEM de São Paulo. Davi, para localizá-lo aqui no Tempo História, é filho de R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, uma das principais devedoras e, portanto, diretamente interessado na questão. Jair Bolsonaro, muito pressionado pela bancada evangélica e desaconselhado pela equipe jurídica do governo a vetar, a autorizar o texto, pois poderia incorrer em crime de responsabilidade, vetou e aí criou aquela jabuticaba que mesmo nós brasileiros, acostumados com cada coisa, nunca tínhamos visto. Um presidente vetar um dispositivo, ser bastante elogiado por isso, inclusive pela oposição, inclusive por jornalistas que estão acostumados a criticar os atos do presidente, só para horas depois essas mesmas pessoas acordarem e descobrirem que Bolsonaro foi até as redes sociais praticamente pedir para que os deputados e senadores anulassem o seu veto. Um negócio bizarro. A principal argumentação, Bolsonaro jamais criticou a pressão da bancada religiosa, da bancada evangélica. Ele se fiou mesmo na questão do crime de responsabilidade. É bastante discutível sobre se ele poderia ou não ser acusado de crime de responsabilidade e, portanto, passar por um processo de impeachment. Mas, ora,
Bolsonaro já cometeu outros crimes de responsabilidade, por exemplo, quando participou diretamente de uma manifestação cheia de aglomeração de pessoas, no momento em que a própria diretriz do governo dele era que se mantivesse o distanciamento social, e naquela manifestação havia pessoas claramente com faixas, palavras, pedindo a volta do AI-5 e a intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Bolsonaro patrocinar esse tipo de manifestação já é por si um crime de responsabilidade. Crimes de responsabilidade são cometidos praticamente semanalmente por presidentes, Carla Bigato. É muito difícil que você acorde, escove os dentes, vá trabalhar, volte para casa e volte para a cama sem cometer um único crime de responsabilidade, porque as regras são muito interpretativas. Quebra de decoro da função, o que significa exatamente isso? O que é uma quebra de decoro exatamente? Ninguém sabe. Então, os crimes de responsabilidade são cometidos diariamente e o presidente sabe muito bem que ele não sofreria um processo de impeachment caso tivesse simplesmente vetado esse dispositivo sem fazer o apelo aos deputados e senadores para que derrubassem o próprio veto. Isso aí é conversa para boi dormir. O processo de impeachment é algo muito mais complexo, que envolve a chamada tempestade perfeita, uma crise financeira, a voz das ruas, a perda de popularidade, a perda de apoio no Congresso, e a gente está muito longe de que essa tempestade se forme. Então, Bolsonaro não sofreria crime de responsabilidade. O que ele fez por medo da própria bancada evangélica, por medo da perda da própria popularidade. Mas como usou o argumento do crime de responsabilidade do processo de impeachment, ficamos assim. Bolsonaro está está de acordo com que crimes de responsabilidade sejam cometidos, ou melhor, no caso da aprovação do Congresso não seria um crime, mas de que a irresponsabilidade fiscal exista, porque afinal de contas, por que ele poderia ser acusado de crime? Porque ele abriria mão desse recurso sem dizer de onde tiraria dinheiro para cobrir esse rombo de 1 bilhão. Eis o crime. O crime pode até não ser cometido, mas o fato continua. O governo está disposto a abrir mão dessa grana sem contar para a gente, não precisa nem contar para o Senado ou para a Justiça, de onde vai tirar a grana para cobrir esse rombo. E de onde vai tirar a grana para cobrir outros rombos que vem aí. O novo Bolsa Família, o Renda Brasil, o Fundeb, os cofres estão sendo abertos e ninguém sabe como eles serão repostos. Em algum momento a equipe econômica, o presidente, o Congresso, vão ter que explicar pra gente de onde virá essa grana. 1 bilhão não é exatamente algo que vai mudar a história do Brasil no médio ou curto prazo. Mas é 1 bilhão aqui, são 2 bilhões ali, são alguns bilhões que deixam de ser arrecadados com a ausência, por exemplo, de militares na reforma previdenciária, para pegar um assunto antigo. São alguns bilhões que deixam de entrar com a reforma administrativa da maneira como ela foi colocada, porque esse dinheiro não virá no médio prazo. Então, exatamente da onde virá essa grana para cobrir essa enxurrada de dinheiro que o governo está pretendendo realizar nos próximos meses? Da onde virá? Porque, por enquanto, a gente só está secando ainda mais os nossos cofres que já estão completamente arrombados. De onde virá? Dos mais pobres? Dos mais ricos? Né? Da elite da máquina pública? Essa não. Não foi incluída na reforma administrativa, afinal de contas. Da classe média? Pela criação de novos impostos? São perguntas legítimas que, em algum momento, já que a gente está de 1 bilhão em 1 bilhão, aumentando cada vez mais o nosso rombo, terão de ser respondidas. E a gente vai continuar fazendo essa pergunta.